Fala galera, Márcio aqui. Última aula do nosso projeto do Zero ao Básico em 6 semanas, aula de termologia, beleza? Vamos começar. Bom, e o que é termologia? É o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, como transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudança de estado físico, beleza? Na aula de hoje nós estaremos estudando formas de transferência de calor e também estaremos estudando conversão de temperaturas, de unidades de temperatura. Continuando. Bom, temperatura é a medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo, tá? A temperatura de um corpo é diretamente proporcional à velocidade com que seus átomos e moléculas vibram, rotacionam ou até mesmo transladam. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade utilizada para a medida de temperatura é o Kelvin, tá, galera? Então, por exemplo, naquela fórmula PV igual a nRT, certo? Da constante universal dos gases. A nossa temperatura tem que ser em Kelvin, tá, galera? E a menor temperatura possível é o 0 Kelvin, que é o famoso zero absoluto. Bem, nós temos escalas termométricas. Vamos entender como funcionam as escalas de Kelvin, Celsius e Fahrenheit, ok? Na nossa figura, nós temos uma relação entre as três temperaturas. Então, de Kelvin, na nossa figura, está indo de 0 a 373,15, Celsius está indo de menos 273,15 até 100, e Fahrenheit está indo de menos 459,67 até 212. E o que significa essa escala aqui? É uma correlação da seguinte maneira, galera. 0 Kelvin é igual a menos 273,15 Celsius, que também é igual a menos 459,67 Fahrenheit. 273,15 Kelvin é igual a 0 Celsius, que é igual a 32 Fahrenheit. E por último, 373,15 Kelvin é igual a 100 graus Celsius, que é igual a 212 graus Fahrenheit, beleza? Vamos entender um pouco da escala Celsius, tá? A escala Celsius é a termométrica mais usada no mundo. Trata-se de uma escala centígrada, isto é, apresenta 100 divisões de igual tamanho entre seus pontos fixos, 0 e 100 graus Celsius, chamado de graus. Por ser uma escala usual, admite temperaturas negativas, tá? O seu zero absoluto tem valor de aproximadamente menos 273,5 graus Celsius. Escala Fahrenheit. Por sua vez, já é usada em poucos países, certo? Como Estados Unidos e Inglaterra, foi desenvolvida para que o ponto de fusão da água seja igual a 32 graus Fahrenheit. Assim, mesmo atingindo baixas temperaturas, é improvável que se observem temperaturas negativas em países que utilizam essa escala, tá? A temperatura de ebulição da água em Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. E por último, a escala Kelvin. Foi baseada na agitação térmica de átomos de hélio, de forma que, ao atingirem o repouso total, atribui-se a esses átomos a temperatura de 0 Kelvin. Hoje em dia, sabemos que é impossível, tá, alcançar essa temperatura. Mas fica para o nosso estudo, tá? É muito importante relacionar que o 0 Kelvin é o zero absoluto, ou seja, é a menor temperatura possível de se alcançar. E relacionado é exatamente a nossa fórmula, que nós vamos ver agora. Então vamos entender. A primeira fórmula é uma conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit. Você precisa gravar essas fórmulas, tá, galera? É bem tranquilo de gravar. Então, temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Você substitui a que você tiver, por exemplo, se a questão te dá que a sua temperatura em graus Celsius é 25 graus, certo? E ele quer saber esse valor em temperatura de Fahrenheit. Então, o que você tem que fazer? 25 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Você vai fazer uma multiplicação cruzada, distributiva, uma divisão já das frações, o que for melhor para você, beleza? É uma fórmula bem tranquila de ser utilizada, tá? A segunda fórmula que nós temos que entender é, então sua temperatura em graus Celsius vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273. Lembra, galera, que a gente falou que o zero absoluto é a menor temperatura possível? Então, quando a temperatura em Kelvin for igual a zero, a temperatura em graus Celsius vai ser menos 273, beleza? Ou seja, essa aqui é a menor temperatura em graus Celsius possível, tá, galera? E por último, e não tão usada, é a conversão de Kelvin para Fahrenheit, beleza?
A única coisa que ele fez foi substituir aqui, ó. Se temperatura em graus Celsius é igual a TK menos 273, você pega e substitui na fórmula de cima, beleza? Bem tranquilinho de entender também. Tá? Nós teremos vários exercícios para a gente treinar essa conversão de temperatura, beleza? Bom, e agora vamos falar um pouco sobre o calor, tá, galera? Dizemos que o calor é a energia térmica transferida entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes, sendo, portanto, uma forma de energia. Além disso, o calor sempre transita do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que se estabeleça o equilíbrio térmico, tá? Então temos algumas informações importantes. Vale ressaltar que o calor sempre transita do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, beleza? Até que se estabeleça o que? O equilíbrio térmico, tá? Bom, então vamos pensar no seguinte exemplo. Você tem um copo de água, beleza? E nesse copo de água que está em temperatura ambiente, certo? Em torno de 25, 28 graus Celsius, você coloca um cubo de gelo. Ao colocar o cubo de gelo, o que acontece não é que o cubo de gelo vai tentar resfriar a água, muito pelo contrário. A água ela vai transferir o calor dela para o cubo de gelo, certo? Então a tendência é o que? A nossa água ficar mais gelada, já que você tem um cubo de gelo que está com um valor bem negativo de temperatura e uma água que está em temperatura ambiente, certo? Então é isso que ocorre na hora de ter a transferência de calor, beleza? O calor ele pode ser transmitido por meio de 3 processos, certo? Condução, convecção e irradiação, tá? A condução é o seguinte, é a transmissão de calor mediante o contato de superfícies. Então, quando você pega na panela quente, você está sofrendo uma transmissão de calor por condução, certo? Pela pele. Convecção é a transmissão de calor em razão da formação de correntes convectivas em um fluido e irradiação é a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos, tá, galera? Primeiro, o exemplo de convecção que nós temos aqui um fogo, certo? Que está aquecendo a chapa da panela e a chapa da panela ele aquece o que está dentro da panela, né? A água, a comida, seja o que for, beleza? Então convecção é isso, tá, galera? Não tem um contato direto com o fogo. Condução é quando você tem, por exemplo, uma barra de ferro no fogo, a temperatura vai subindo, subindo, subindo até alcançar a sua mão, e a radiação é a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. O melhor exemplo que nós temos é o micro-ondas, né? Que são micro-ondas de calor, beleza? E aqui o exemplo da panela, certo? Você consegue observar as 3 formas de transmissão de calor. Você tem a condução, quando você pega na panela, a panela está quente, então condução. A convecção, o fogo aquece a panela aquece o que está no interior dela, e a radiação é o calor que o fogo faz através dessas ondas eletromagnéticas, beleza? Bom, galera, uma aula mais curta, tá? Curta e compartilhe, clique no sininho, beleza? Tá aparecendo o botão para se inscrever no canal, tá? Também tem os vídeos sugeridos aqui do nosso canal, beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse projeto e é um resumão sobre termologia, beleza? Tamo junto e valeu!